Olá, bom dia, tudo bem? Que bom que você está aqui participando conosco. Gostaria de convidar você que está em casa a estudar a Bíblia com a gente, a conhecer a palavra do Senhor. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 13. Jesus ele conta uma parábola e ele compara o reino dos céus àquele que semeia o trigo e os servos faz uma pergunta a respeito da semeadura. Eles chegam no versículo 27 do capítulo 13 e perguntam o seguinte: Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, veio o joio? A grande pergunta hoje que se fazem, a grande indagação que os filósofos interrogam, talvez um dia você já fez essa pergunta: por que existe o mal? Se Deus fez todas as coisas boas no seu devido tempo, aonde e como e de que maneira aparece o joio? O joio era uma erva venenosa que aparentemente você não distinguia, mas quando ela crescia, ela mostrava realmente a sua raiz. E nessa parábola, no capítulo 13, versículo 37 a 39, Jesus ele fala que o joio representa o maligno, o diabo. Não sei se você acredita, mas o diabo é real, ele existe sim. E o livro que retrata de uma forma mais clara o grande conflito entre o bem e o mal é o livro do patriarca Jó. O livro de Jó foi escrito por Moisés. E de todos os livros da Bíblia, o que mais retrata o conflito dos séculos é o livro de Jó. Jó foi escrito antes da Torá, do Pentateuco. Foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Moisés escreveu esse livro lá no deserto de Miriam. Vamos conhecer um pouco da história de Jó, vamos conhecer um pouco desse grande conflito que iniciou no céu e teve como resultado a terra. A Bíblia diz em Jó capítulo 1 que na terra de Ur dos Caldeus havia um homem cujo seu nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia começa a falar das características de Jó. A Bíblia começa a retratar do caráter de Jó. Depois que a Bíblia narra suas características, nós encontramos as riquezas de Jó. Todos os seus bens, todas as suas posses e todas as suas, vamos dizer assim, conquistas profissionais. Amigo, para Deus, mais importante não é o que você conquistou ou o que você tem, mas para Deus, o que importa é o que você é. A Bíblia diz que Jó, além de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Jó também tinha uma família grande, bonita. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. Jó era tão temente a Deus e tão dedicado à sua família, à sua casa, que ele oferecia ofertas nas madrugadas como gratidão e também como remissão de pecados, caso os seus filhos haviam blasfemado contra Deus. A vida de Jó era um mar de rosa, como se dizem, né? Mas, de repente, a palavra de Deus nos afirma no capítulo 1, versículo 13, que o mensageiro chegou para Jó e disse que os bois foram roubados, as jumentas foram furtadas. E quando ele mal falava, versículo 15, chegou uma outra pessoa e deu uma outra má notícia: olha, fogo de Deus caiu e queimou as ovelhas e os servos, só restou eu. Quando esse falava ainda veio um terceiro e disse: olha, os camelos foram roubados a fio de espada pelos teus inimigos. E quando este mal falava, veio um outro, versículo 18, e disse: olha, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, do qual sobre eles e morreram. Uau!
Que notícias terríveis e que notícias inesperadas. Amigos, parece que quando as notícias ruins vêm, ela não vem apenas de uma vez, vem de 2, 3, 4 vezes. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jó. E talvez a história de Jó te ajude a entender o dilema da vida. Por que as pessoas boas sofrem? Alguém já te fez essa pergunta? Aconteceu com esse homem chamado Jó. Jó, ele passou por percas, ele passou por lutas, por tristeza, ele passou por decepções. Amigos, em nome de Jesus, enquanto vivermos neste mundo, vamos passar por percas, lutos, prantos e decepções. Jó não entendeu a priori o que estava acontecendo, porque Jó andava nos caminhos de Deus, Jó fazia a vontade de Deus, Jó se desviava do mal, Jó era um homem completo, Jó era um bom pai, mas de repente veio contra Jó todas essas provas, de repente, se ele nem ter o conhecimento, veio sobre ele essas percas, esses lutos. Talvez eu esteja aqui falando para alguém que perdeu alguém nessa pandemia, alguém que, porventura, era íntegro diante de Deus, era sincero diante de Deus. Talvez eu esteja aqui falando, através da Bíblia, para alguém que perdeu o seu emprego, para alguém que teve que sepultar um filho, uma filha, para alguém que teve de sepultar uma mãe. Amigos, nós não compreendemos o dilema dessa vida. Nós não compreendemos o que está por trás do véu. Existem coisas que nosso conhecimento é limitado, assim como foi Jó. Mas a Bíblia diz que, todavia, Jó, no versículo 22 do capítulo 1, ele diz o seguinte: em tudo Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Deus estava com Jó e Jó estava com Deus. E nenhum desses feitos, nenhuma destas percas, nenhuma desses prantos Jó atribuiu a Deus. Conhece alguém que atribui algum mal a Deus? Você já atribuiu alguma perca a Deus? Sabe, amigos, muita gente inocentemente, às vezes, quando sepulta alguém, de uma forma muito inocente, eles afirmam: Deus levou. Na realidade, Deus não é autor da morte, Deus não é autor do pranto, do luto. Lembra da parábola? Mateus capítulo 13, o servo perguntou: Senhor, tu só semeaste boa semente? Da onde veio o joio? Da onde veio essa erva venenosa? Da onde veio o mal? Da onde veio a morte? Da onde veio a separação? Da onde veio o luto? E a própria Bíblia responde, no mesmo capítulo, no versículo 37 ao 39, aonde ele diz que o joio é o diabo. Amigos, no mesmo capítulo de Jó, a palavra diz que o diabo acusou Jó diante de Deus, ao afirmar que Jó só servia a Deus por interesse. Deus sabia que isso não era verdade, mas havia anjos no céu que não tinham esse conhecimento. Mas antes de eu falar um pouco dessa prova que Jó não tinha conhecimento e que ele estava passando, o diabo, Satanás, ele existe, mas ele não nasceu diabo e nem nasceu Satanás. Ele se tornou Satanás, se tornou adversário de Deus e dos homens. A palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo 28, que ele nasceu perfeito quando saiu das mãos do Senhor. Seu nome não era diabo nem Satanás, seu nome era Lúcifer, o anjo de luz. Mas a palavra do Senhor diz que ele era perfeito até o dia que ele foi criado, mas até que se achou iniquidade no seu coração. Ele decidiu, em vez de ser amigo de Deus, ser inimigo de Deus. E ele causou uma revolta no céu, e por causa disso ele foi expulso para aqui, para a terra. Apocalipse 12 diz que houve batalha no céu e ele foi expulso. E agora ele não é mais o anjo de luz, ele é o anjo das trevas. Agora ele não é mais aquele ser perfeito, mas ele é um ser que quis
e decidiu ser imperfeito. Ele recebe o nome simbolicamente de dragão, símbolo de destruição, miséria, fome e dor. Nós vivemos nesse mundo, onde ele é o príncipe desse mundo. E através das suas astúcias, ele leva o mal, o engano e a destruição. E o pior, meus amigos, que tudo isso, muitas vezes nós atribuímos a Deus. Jó não fez isso, porque Jó bendizia ao Senhor, não pelos bens que ele tinha, não pela família que ele tinha, mas por amor que ele tem a Deus. Será que eu não estou falando aqui para algum Jó que está passando por alguma perca, alguma prova? Saiba disso, meu amigo. Deus, ele sabe da sua integridade, do seu coração. E que muitas vezes ele permite provas, pranto, luta e dor, para mostrar para os outros que a nossa fé é inabalada. E que muito mais do que esse mundo, Deus tem promessas de restaurar e de nos multiplicar tudo o que temos ou que perdemos nesse mundo. Amigos, nossa grande e gloriosa esperança é a volta e o retorno de Jesus. E ele vai restituir tudo que o inimigo um dia te roubou, tudo que o inimigo um dia te furtou. Não quer você buscar a fé de Jó, que diante das percas, que diante das provas se manteve firme ao Senhor e em vez de reclamar de Deus, de atribuir a Deus um erro ou uma perca, dizer bendito é o nome do Senhor. Nu cheguei a esse mundo e nu tornarei. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá a fé de Jó para aguentar as provas, as percas, os lutos e os sofrimentos. Sabemos que por trás do véu há um grande conflito entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. Nos dá o teu Espírito para vencermos com paciência as dificuldades e tribulações. Sabemos que muito em breve tu voltarás e tu reinarás. Mas enquanto o Senhor não volte, enquanto Cristo não virá, que o Senhor reine no nosso coração. Podemos, ó Pai, afirmar que nenhuma perca, nenhum luto provém de ti, mas provém do anjo mau, que está nesse mundo, ó Pai, usando pessoas e manipulando o sistema. Nós cremos que o Senhor é vencedor, pois o Senhor venceu na cruz do Calvário e ressuscitou. Nos dá essa fé de Jó para permanecer firme, mesmo que o céu desaba e mesmo que a videira não dê o seu fruto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia e uma feliz semana.